Então, olha que assunto maravilhoso esse livro, também o estudo desse livro, e eu acredito que vocês estão aproveitando bastante. E claro que tudo aquilo que a gente aprende, tudo que a gente... porque a Bíblia diz em Romanos 12, 1, 2, que a nossa mente ela precisa ser transformada, renovada, através do conhecimento. E claro, do conhecimento de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, da interpretação correta da palavra de Deus. Então a nossa mente ela é renovada quando nós aprendemos algo novo. Então se você está aqui hoje, você está aqui porque você quer aprender algo novo. E quando nós aprendemos algo novo, nós precisamos colocar em prática, em ação aquilo que nós aprendemos. É fácil? Não, não é fácil. Mas é possível. É possível, e nós vamos falar sobre isso, né? Vamos falar sobre posicionamento da filha no reino, da filha do reino no mundo. Então, como que nós, como filhas do reino, precisamos nos posicionar nesse mundo? Então, esse é o tema da minha palavra. E o que significa, então, na prática, ser filha do reino em um mundo que nos desafia a cada dia? Nós somos desafiados o tempo todo. Então, o que significa ser filha do reino nesse mundo hoje? Então, o objetivo também aqui, qual é o meu objetivo, né? É inspirar vocês, é trazer clareza, é capacitar mulheres, porque nós somos capacitadas quando nós estamos aprendendo algo novo, quando nós estamos entendendo como que as coisas funcionam. Então, é capacitar mulheres a viverem o seu chamado com intencionalidade e fé. Essa palavra, intenção, para mim é uma palavra extremamente importante e eu tenho falado muito sobre isso. Nós precisamos ser intencionais. O que é ser intencional? É fazer tudo com um propósito. Eu quero ser uma esposa melhor. Tem um propósito nisso. Eu quero ser uma filha melhor. Eu quero ser uma servidora melhor na minha igreja. Eu quero servir melhor. Eu quero ser uma profissional melhor. Isso nós podemos fazer quando nós somos intencionais. O que é ser intencional? É planejar, é pensar naquilo, é procurar uma estratégia para fazer melhor aquilo. Isso é ser intencional. Então, eu quero ler o texto de Romanos 8, 14, que ele diz o seguinte, Romanos 8, 14. Não vou ler tudo, tá? É de 14 a 17, mas porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, de filhas, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então nós somos filhos. E a palavra de Deus diz que nós somos filhas. E por isso nós podemos agir como filhas e devemos agir como filhas. E aí, voltando então, uma coisa muito importante nesse ser chamado de filhas é a nossa identidade. Identidade como filhas de Deus. Então, se eu tenho uma identidade de filha de Deus, como nós devemos agir como filhas de Deus? Como nós devemos atuar como filhas de Deus? Não escravas, tá? Filhas é ter aquela herança. Eu tenho um pai e meu pai é Deus. O que o meu pai Deus significa para mim? Vou falar para vocês. Ele cuida de mim. Amém. Ele está comigo. Não significa que tudo vai dar certo. Isso eu posso dizer para vocês de experiência própria, como disse a Josane, a pastora Josane, de carteirinha. Não significa que tudo vai dar certo na sua vida. Que você não vai ter nenhum problema. Isso não existe. Isso não é reino de Deus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, diz a palavra.
Então, se sentir aí filha, eu tenho um pai que cuida de mim. Eu tenho um pai que me protege. Eu tenho um pai que quando eu estou lá, angustiada, eu estou preocupada com alguma coisa, eu dobro meu joelho e eu falo com meu pai. E às vezes eu não preciso dobrar o joelho necessariamente. Eu estou no meu carro lá dirigindo e eu estou falando com ele. E é tão maravilhoso isso, viver isso na prática. Estou falando aqui para vocês, não é uma coisa que está assim lá na vida da outra pessoa, está na minha. Porque eu entendi o meu papel de filha. Eu já fui serva. Eu não era filha. Eu me sentia, eu agia como serva. E eu vou falar para vocês que isso era uma coisa assim terrível para mim. Mas eu fui treinada para funcionar desse jeito. Então, eu era filha, teoricamente, da teoria, mas na prática, eu não era filha. Porque eu aprendi, eu fui treinada. Vamos lá, pense aí na sua história, pense aí na sua família, porque a gente está aqui para ouvir a palavra, mas para pensar, para se colocar naquela posição. Porque aí vocês vão começar a entender, quando você olha para a sua história de verdade, você para e você pensa, você vai lá atrás. Você foi treinada para funcionar de uma maneira. Eu fui treinada para ser uma pessoa rígida, perfeccionista, exigente, radical, chata, sabe assim, chata. Eu fui treinada. Porque eu tive um pai rígido. E sabe o que meu pai falava para mim? Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Sabe o que aconteceu? Eu tinha medo desse Deus. Eu olhava para ele assim, apavorada, assustada, porque eu tinha medo dele. Aí a coisa do temor. Temor não é medo de Deus. Não é medo. Mas eu tinha medo. Então eu olhava assim para Deus, eu tinha a impressão que ele estava sempre olhando para mim de cara feia, esperando eu pisar na bola para ele me punir. Olha só que coisa linda. Mas era isso. Aí quando eu entendi, tá? Olha, eu aprendi que Deus era rígido, que à medida que eu me dedicava para ele, quanto mais eu fizesse para ele, mais ele ia me abençoar. Coitado de mim, me lasquei. Me lasquei-me, sabe assim? Me lasquei-me. Porque eu lembro de uma vez que eu montei um negócio e olha só, olha a cabeça da pessoa que não sabe nada, né? Não entendia o amor de Deus. Eu não entendia ser filha. E aí eu achava que se eu fizesse tudo certinho, tudo ia dar, tudo ia ser lindo na minha vida. Lento que engano. Aí eu montei uma loja, pensava, não, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu tô lá na igreja, eu tô fazendo as coisas do Senhor, Ele vai me abençoar. Gente, perdi tanto dinheiro, roubaram a loja. Quando roubaram, levaram um monte de mercadoria, eu disse, Deus, onde foi que eu errei? Olha que absurdo, só que muita gente pensa assim. E eu quero, se tem alguém aqui que pensa assim, eu quero que você mude hoje isso. Que você vire uma chave aí na sua cabecinha. Porque não é assim que funciona. Não é assim. E eu, até ali, eu achava isso. Aí um dia eu ouvi uma mensagem, uma palavra do David Cornfield. E ele deu uma palestra sobre ser servo e ser filha. Quando eu ouvi aquilo, eu digo, sou eu aí, ó. Eu sou serva. Eu não sou filha, coisa nenhuma. Mas ali eu entendi que eu era filha. Olha que coisa maravilhosa. E aí eu comecei a sentir o cuidado e eu comecei a viver o cuidado daquele pai. Que ele é amoroso. Mas como é que você vai ver pai amoroso se você olha para ele e acha que ele é mau? Que ele vai te punir se você errar? Não tem como. Não tem como. E aí, o que a gente faz?
a gente fica magoado com esse Deus, a gente fica com raiva dele. Ai, ele não... Gente, um monte de pessoas saem da igreja com raiva de Deus. Ah, Deus não fez. Aí quando fui para a igreja, e foi pior, nada deu certo na minha vida, tudo começou a dar errado, aí eu, como é que é? Fora aqueles que dizem assim, eu confio em Deus. Eu digo, sim, você confia, por que você está controlando assim desse jeito? Você confia, por que você quer controlar tudo? Entrega para esse Deus. E aí, você acha que isso aí é fácil, que foi fácil para mim? E sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu já fui essa pessoa que queria controlar tudo. E que também se lascou. Sabe assim? Me lasquei de novo. Então, eu posso compartilhar com vocês aqui hoje para que vocês entendam e aprendam e ajustem esse comportamento. Porque esse comportamento ali é horroroso. Nós não temos controle de absolutamente nada. Nada. Você pode adicionar 1 minuto da sua vida? Não. Então desista. E aí entregue para o Senhor. Agora a oração de entrega, assim, entrega de verdade. Porque aquele entrega, toma aí, pega de volta, também não. Não funciona. Olha, eu poderia ficar aqui hoje falando para vocês a tarde inteira. Dando assim, 500 exemplos. Porque é bom trazer um exemplo, né? A gente se vê naquilo ali. Assim como eu me vi naquela palestra do David Cornfield. Eu falei, eu sou essa pessoa aí, que coisa horrível. Serva. Eu só sabia servir. Olha, meu grupo na igreja é melhor, tá? Pra quem não sabe, eu sou sobrinha do pastor Martins, tá? Que vocês conhecem, né? Alguém conhece, que não é fácil, né? Também. E o meu grupo era melhor. A minha célula era a melhor célula, certo, Inesia? A membro da minha célula veio me prestigiar aqui. Minha amiga. A minha célula era melhor. O meu grupo de discipulado era melhor. E às 7 horas da manhã, meu grupo estava lá, quando a mulherada faltava, sabe o que acontecia? Elas mudavam de corredor lá em Ingará. De tão chato que eu era das crianças. Sim, por que você não veio? Pensa numa pessoa chata. Sim, por que você não veio, Suzane? Era nesse nível. Quando eu entendi, gente, eu mudei completamente. Olha, quem é o teu chefe, o teu líder aí é Jesus, não sou eu. Eu sou um instrumento aqui. Eu sou uma pecinha. E pode ter certeza que eu já levei muita. Por isso que eu posso falar. Experiência própria. Então, gente, o convite é para você se posicionar como filha de verdade, não como serva, não, porque eu estou lá fazendo e ninguém vê. Ninguém dá um elogio, então você está fazendo para receber elogio, você não está fazendo para o teu Senhor. Eu já também tive nesse lugar, já tive nesse lugar. Aí quando eu entendi que o meu Senhor é o meu Deus, é Ele que vê todas as coisas, é Ele que cuida de mim. E isso é maravilhoso, chegar nesse lugar de ter certeza, porque aí você não tem medo, tá? Então olha só, quando você sabe da sua identidade, a sua identidade de filha, você continua com medo? Então medo do quê? Do que você tem medo? E é para pensar. Vamos lá, a gente precisa pensar. Eu tenho medo, mas por que eu tô com medo? Eu já tive muitos medos. E às vezes, muitas vezes nesse período, o medo, ele está ligado em um trauma, numa experiência negativa que você viveu. E aí você não tratou aquela experiência, não resolveu aquilo no seu coração. E aí o seu cérebro, a sua mente traz aquilo de novo, o tempo todo. Então é importante entender, fazer esse link, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, muitas vezes, a maioria das vezes. Mas a nossa mente, ela vai lá e traz aquilo. E aí você vive com medo. Então, se você é cristão e tem medo, se pergunte, por que eu estou com medo? Medo do quê? O que eu tenho medo? Quem cuida de mim é Deus.
Quem cuida dos meus filhos é o Senhor. É verdade. Outro dia uma amiga minha, que odeia o presidente dos Estados Unidos, ligou pra mim e falou, eu disse, calma. Ah, então você calma, respira. E aí brigando comigo, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque se ele mandar teus filhos embora, eu digo, ei, ele não é o dono dos meus filhos. Ele não é o responsável pelos meus filhos. É Deus que cuida dos meus filhos. E o meu Deus, Ele ama mais os meus filhos do que eu. Ele ama mais os seus filhos do que você. E aí Ele que cuida dos seus filhos. E aí você precisa fazer assim, Deus, eu sou impotente diante das escolhas dos meus filhos. E eu entrego os meus filhos nas tuas mãos. Porque eu sei que tu ama mais os meus filhos do que eu. E Ele ama. Então, quem faz, ele não pensa, o que eu tenho? Eu tenho medo? Medo do quê? Medo do quê? Só um pouquinho, tem um reloginho controlando aí, meu tempo. Era bom, né? Controlar. Jesus fica controlando pra mim, pra eu correr aqui. Senão eu vou me empolgar e vocês vão ficar comigo aqui várias horas. E aí vai complicar do meu lado. Então, olha só. O valor dado por Deus não é por performance ou por validação humana. Deus não está preocupado com a sua performance. Deus estava preocupado com a minha performance. Eu que estava lá porque eu tinha uma necessidade de mostrar que eu sabia, que eu podia, e na verdade eu acreditava que Deus ia me dar o que eu fazia para Ele. Então, mais ou menos, eu fazia uma barganha com Deus, né? Minha querida, né? Eu fazia isso, eu ficava ali. Barganhando. Você sabe que isso é um pecado, um pecadão, né? Barganhar com Deus. Então, não faça isso. Então, olha só. Lourdes, não me deixa mentir aqui, tá bom? Então, agora, a nossa busca faz a diferença. Quanto mais eu busco, mais eu me conecto com esse Deus, mais eu escuto a voz dele, mais eu entendo ele. Quando eu me conecto com ele. Agora, se eu não me conecto com ele, eu fico fazendo as coisas do jeito que eu acho que é bom, e muitas vezes não é. Então, Maria preferiu a melhor parte, que era estar aos pés de Jesus. Né? Esther foi uma grande mulher, foi uma mulher estratégica. Vocês conhecem a história de Esther, ela foi preparada para se encontrar com o rei e ser aprovada por ele. Então, será que nós nos preocupamos em nos apresentar diante do nosso rei? Quem é o nosso rei? O nosso Deus. Nós nos apresentamos nós queremos nos apresentar bem diante dele? Como que nós fazemos? Qual é a nossa busca real, verdadeira? Então, somos mulheres que queremos nos posicionar nesse reino. Agora, como nós nos posicionamos é que faz toda a diferença. E nós vivemos hoje em tempos de crise de identidade. Valores completamente distorcidos, relativizados. Mulheres perdidas no seu papel de mulher. As feministas que querem competir com os homens. Tá? As revoltadas, as amarguradas. Vamos pensar. Então a mulher do reino ela é chamada para ser referência de verdade, de graça e de firmeza. Amém. Firmeza. Se vemos algo errado, precisamos nos posicionar, ser firmes. Fazer a diferença onde nós estivermos. Você é a mesma pessoa em todos os lugares. E você é luz lá na sua casa. Não é só aqui dentro da igreja. Fazer tudo bonitinho aqui dentro da igreja é facinho. Sim ou não? Mas lá fora, lá no trabalho, lá na empresa, eu vivia pensando assim, pai, eu queria ser missionário, eu queria estar em outro país, pregar. Aí eu entendi um dia que Deus queria que eu estivesse naquele lugar que eu estava. Porque era naquele lugar que Ele queria me usar. E era onde? Dentro de grandes organizações, de empresas.
Eu era gerente, eu era diretora, eu estava ali envolvida. Mas eu ia lá na minha cabeça, eu achava que fazer diferença eu precisava estar num lugar longe pregando. Não, Deus queria que eu fizesse diferença naquele lugar. Que naquele lugar ali eu fosse luz. Que as pessoas olhassem para mim e elas vissem Jesus através da minha vida. E um monte de gente com a Bíblia embaixo do braço. Mas o comportamento era horrível. Pessoas grosseiras, estúpidas, ignorantes umas com as outras. Isso não é ser Jesus, porque Jesus não é ridículo, ignorante, grosseiro. Ele é amor. Ele fala com amor, ele está ali, ele é presente. Mas aí nós nos posicionamos. Eu tenho que me posicionar como filha do reino. O que é isso? É fazer a diferença onde eu estou inserida. Então você é a mesma pessoa, não é uma dicotomia. A sua conexão com o reino e os propósitos do reino, ele é o mesmo em qualquer lugar que você estiver. Se você está aqui ou se você está lá no outro lado do mundo, você é filha de Deus, posicionada e precisa se posicionar como filha de Deus. Então, como se posicionar no mundo sem se perder? Então, eu quero trazer aqui para vocês 4 pilares, se você quiser anotar, 4 pilares. Com exemplos aí, aplicações, para você se posicionar sem se perder. Então, o primeiro pilar é a identidade. Quem sou eu? Quem é você? Identidade firmada em Deus. Firmada no nosso Pai. O que é isso? Saber quem você é impede que o mundo dite o seu valor. Se você sabe quem você é você que dita o teu valor, não é o outro. É você. E aí um exemplo prático, afirmar verdades bíblicas sobre você mesma diariamente. Então, nós temos a nova identidade em Cristo. Eu não sou grande, eu sou, mas pela graça de Deus eu sou quem sou. Eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo, eu sou a filha amada do Deus vivo. Gente, eu cansei de ler a nova identidade em Cristo todos os dias, várias vezes no dia. Principalmente se eu me sentia atacada. Porque nós somos atacados neste mundo o tempo inteiro. Então, identidade é saber quem você é em Cristo. Quem você é em Cristo Jesus? E eu lembro quando eu conheci o meu marido, eu casei novamente, né? Para quem não me conhece. Quem já me conhecia aqui? Levante a mão. Acho que não são, são poucas pessoas. Tem que falar primeiro, né? Oi? Eu casei. Essa é a 3ª vez que eu caso, tá? E olha que eu sou uma moça bem organizadinha, tá bom? Eu casei com o primeiro marido, foi o irmão da Josane, Paulo. E eu casei em 84 e ele faleceu em 87. Então eu fui viúva, eu fui todos os como é que é? Os estados civis. Só não fui tico-tico no fubá, tá bom? Mas eu fui solteira, casada, casei com ele, fiquei viúva. E aí casei de novo 5 anos depois. Aí me divorciei, né? Era o Abacuque, doutor Abacuque, Paulo de Oliveira, para quem conhecia, que era cardiologista. Fiquei casada há 15 anos, com o Paulo eu fiquei casada há 3. E aí, o ano passado, em novembro, agora dia 15, vou fazer 1 ano de casada. Parabéns. Gente, eu tenho que testemunhar sobre isso, porque é uma coisa linda o que Deus fez, né? Então, no primeiro encontro lá, que eu conheci ele, comecei a conversar com ele, aí fomos nos encontrar, e aí ele disse, olha, é o seguinte, já fui contando, já fui dando a real, assim, sabe? Eu disse, olha, é o seguinte, eu não tô aqui, eu conheci ele no FaceTime dele, no namoro com FaceTime, tá? Pra quem acha que não funciona a internet, funciona. Mas você tem que estar muito bem aqui na sua cabecinha, na sua identidade, quem você é. Aí ele disse, eu falei pra ele, olha, eu não entrei aqui nessa rede aí pra me divertir, pra sair um dia com o outro, dia com o outro, pra ficar brincando, não. Eu quero me casar.
Não é hoje, não é amanhã, mas eu quero me casar. Aí ele, eu não sei se eu quero casar. Então, meu amigo, então não sou eu a pessoa para você. Aí eu sou feliz com Jesus. Eu disse, eu sou muito feliz com meu Jesus, dá licença? Muito feliz com meu Jesus. E com os meus filhos, e com as pessoas que eu amo e que me amam. Mas eu quero um companheiro para eu passar essa fase, para eu viver essa fase da minha velhice. Eu estou com 62, acreditem ou não. Eu tenho 62 anos. E aí eu falei, eu quero ficar mais feliz. Né? Tem algum problema nisso? Aí eu mexo com ele. Então já estava lá todo feliz com Jesus. Eu tenho certeza que está mais feliz agora, né? Tá bem mais felizinho agora. Então, a identidade, gente, quem eu sou? Eu disse, ei, e outro dia aí teve um estresse, eu digo, quero dizer pra você, quem cuida de mim é Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida. Foi Deus que colocou você. Aí é o meu Boaz, tá? Sabe a história do Boaz, né? Ele é o meu Boaz, resgatou ali, pra me dar apoio e suporte. Não me tirou da buraqueira, não, tá? Não, mas para ser o apoio e o suporte que eu queria uma pessoa que caminhasse comigo, que me apoiasse, que me admirasse, que quisesse estar comigo de verdade. E ele é essa pessoa. Mas o que eu queria falar é a identidade. Ter certeza, você não pode negociar quem você é. Não negocie. Não tenha medo. Se eu tivesse com medo ali, talvez eu tivesse esmurecido ali na hora, talvez eu tivesse ficado com medo e com receio, com dúvida. Não, eu digo, olha, meu querido, é o seguinte, eu não estou aqui para brincadeira. Eu sou uma mulher cristã, eu tenho uma formação e eu não estou aqui para brincar. É isso, é isso. Se não é isso, tchau. Primeiro encontro. Agora, se eu estivesse desesperada, talvez eu ia me submeter ali àquele relacionamento assim, meia boca. Então, você tem uma identidade, se posicione na sua identidade. Próximo, autoridade espiritual. Agir com confiança por estar sob o governo de Deus. Aí ele dizia, vem cá, mas como é que tu sabe que eu sou a pessoa para ti? Aí eu disse, porque eu tenho paz. Eu tenho paz, eu sinto paz no meu coração quando eu estou com você. E eu vi as fotinhas dele, eu digo, nossa, ele tem uma carinha tão boa. E ele é um amor. Ele é um amor. Então tem essa pessoa, tá lá em algum lugar, essa pessoa existe. Porque eu encontrei essa pessoa, tá? Então, assim, e claro que eu vinha orando e colocando isso diante de Deus. Eu fui intencional, tá? Intencional, fiz um propósito de oração, 21 dias, orando. Eu disse, Deus, eu não vou ficar nesse país sozinha. Se tu quer que eu esteja nesse país, eu quero uma pessoa, eu quero um marido. E eu não vou ficar saindo com uma semana, na outra semana com outra. Eu quero ver a pessoa e é essa pessoa que eu tenho pra mim. Gente, foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente isso. Porque hoje está complicado, ainda mais lá nos Estados Unidos, né? Lá o negócio é diferente, está bem diferente. Lá, e eu ia na igreja quarta, sábado, domingo, eu ia na igreja quase todo dia e não encontrava ninguém nem olha um na cara do outro. É esse nível aí, de verdade. Então tem que ser intencional, planeje o que você quer, ore o que você quer, coloque diante de Deus o que você quer. E faça uma estratégia. Eu orei e jejuei 21 dias. Conheci ele no dia 9 de abril, dia de Páscoa. No dia que eu estava terminando o meu propósito de oração, ele perguntou se eu queria ser a namorada dele. E eu disse, sim, senhor, eu quero. E casamos dia 15 de novembro do ano passado. Vamos fazer um ano agora, dia 15. Então, orar com ousadia, tomar decisões alinhadas com a palavra. Alinhe aquilo que você quer, que você deseja com a palavra de Deus. Mas entende, como é que eu vou saber que é da vontade de Deus? Ore, alinhe. E ele perguntava, gente, ele é batista, ele é assim, bem tradicional, sabe?
Bem tradicional. O sangue de Jesus tem poder, né? Espírito Santo passa assim, ó, longe. Por falar em línguas, né? Passar longe. Mas ele é um querido, então na hora certa o Espírito Santo vai assim, ó, dar uma rasteira nele bem legal. Então, eu disse, eu tenho paz no coração e eu estava conectada com meu Deus. Né? Ele podia não estar tão conectado, eu não estou julgando, nem vou jamais, né? De jeito nenhum. Mas lá na igreja, gente, a nossa igreja, meu Deus, eu fico doida. Agora eu já estou mais acostumada. O pessoal assim, ó, como é que você canta um hino que está assim, ó, transbordando, você fica assim. Nem se mexe. E eu fico, levanto a mão, e eu fico, e eu danço, e eu falo em línguas baixinho, né? Que eu não vou, para o povo não ficar escandalizado comigo, aí eu falo em línguas, que ninguém precisa também ficar ouvindo a falar em línguas, e eu estou ali, e eu danço, e eu fico assim, aí não sabe o que ele faz, ele passa a mão nas minhas costas, eu parece que ele está dizendo assim, calma, calma. E aí ele falou pro netinho meu, ai, tu sabe que a Eliane, ela ora um tempo todo. Gente, só Jesus. Outro, influência com propósito, ser presença que transforma onde você está. Ali eu sou presença naquela casa. Eu sou presença de Deus ali naquela casa. Eu saio orando na casa inteira de Deus, é tu. É tu aqui. Certo? Amém, queridas? Amém. Visão eterna. Viver olhando para o que tem valor duradouro. O reino de Deus tem valor duradouro. Investir tempo e energia no que edifica e honra ao Senhor. Amém? Agora, alguns obstáculos desse posicionamento. O que nos impede de nos posicionar? O medo. O medo da crítica, o medo do julgamento, o medo do que as pessoas vão dizer, a culpa, comparações, ativismo. Gente, é isso que faz nós não nos posicionarmos, que impede que a gente se posicione. Então você tem medo do quê? Medo que a irmãzinha aqui vai falar alguma coisa? Deixa a irmãzinha falar. O conteúdo é dela, lá na cabecinha dela, não tem nada a ver contigo. Faça aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Amém, querida? Amém. Faz sentido isso que eu estou falando? Para você? Então, você tem mais medo. Medo do que? Por que eu tenho medo mesmo? Uma vez eu com medo que acontecesse alguma coisa com meu filho. Meu filho tinha 15 anos. Quando saía lá com os amigos lá, eu saía andar de lancha, eu morria de medo que o meu filho morresse. Aí um dia eu disse assim, não faz sentido, eu sou a filha amada de Deus, Deus me ama, cuida da minha família, por que eu tô com esse medo? Aí eu entendi aquele medo estava numa historinha lá, na historinha do meu marido que morreu. E o meu marido saiu um dia, no outro dia não voltou, sofreu um acidente. E eu tinha medo que o meu filho fosse e não voltasse. Olha, que conexão. Mas aí eu convidei o meu grupo, vamos orar por mim aqui, eu seja uma administração. Porque não é correto, isso não está certo. Eu tô com medo. Gente, o medo subiu, desapareceu. Meu filho foi morar nos Estados Unidos com 18 anos. E ele não estava perto de mim. Como é que eu ia cuidar, eu ia controlar? Mas eu tinha medo, eu controlava. Eu queria controlar tudo. Mas aí eu entendi, entreguei para o Senhor, e o Senhor cuidou, e o Senhor cuida, não é o que eu não estou nem aí para Ele. Mas é Deus que cuida. É Deus que faz. Gente, se a gente ficar desse jeito, assim, com tudo apavorado, a gente paralisa. Porque o mundo está uma loucura. Está não? Então, a nossa confiança precisa estar no nosso Deus. Atitudes práticas. Agora, da mulher posicionada no mundo. Mais coisas aí. Vida pessoal. Cuidar do seu corpo. Cuidar da sua mente. E do seu espírito como templo de Deus. Certo? Cuidar do corpo, uma alimentação saudável. Fazer atividade física.
Eu vou pra academia, gente, acreditam vocês? Sabe que horas? 6 horas da manhã. Sabe qual era a temperatura lá no Texas, que agora entrou inverno, quando aqui é verão seco, né? Desculpa, aqui é verão seco. Agora lá estava 6 graus. 6 graus. Você não sabe o que é 6 graus, né? Eu sei o que é 6 graus. Eu vou pra academia, eu tô acostumada, meu corpo tá acostumado. Aí eu boto lá um casacão bem quentinho, boto a minha roupa e vou pra academia. É sair do meu carro e entrar na academia 6 graus. Lá dentro da academia tá gostoso, não é frio. Agora, qual é a historinha que a gente conta para não exercitar o nosso corpo? Porque quando você exercita o corpo, a mente é exercitada. A mente é beneficiada, tem uma sensação de bem-estar muito grande, de missão cumprida. Aí eu vou lá às 6 horas, vou até às 7, 7h30, vou para casa, faço meu devocional, tenho meu tempo de oração, tomo meu café, preto e sem açúcar. Açúcar é veneno. Anote aí, açúcar é venenoso. E aí vem uma rotina de oração, leitura da palavra, descanso, alimentação equilibrada. Relacionamentos, viver com amor, perdoando de verdade, tá? Perdoando de verdade e tendo firmeza, viver em paz, viver em paz. Se você está aí atormentado com a falta de perdão, eu sinto muito, você está conectada nessa pessoa totalmente. Então nós precisamos exercitar isso. Relacionamentos, viver com amor, perdoando, viver na verdade de Jesus e ser firme e viver em paz. Exemplo, ser paciente, mas colocar limites saudáveis. Ser paciente, tranquilo, mas colocar limites. Família, ser presença na sua família, intencional. Ser presença de verdade na sua família. Ser exemplo de fé, de equilíbrio, orar com os filhos, ouvir o esposo, criar um ambiente de paz. Olha, eu falo muito sobre relacionamento, eu trabalho com casais também. Assim, eu diria para vocês que 90% dos problemas das pessoas que me procuram é relacionamento conjugal. Então, eu sinto que hoje Deus está... Eu sinto já Deus me chamando para esse ministério de trabalhar com casais, né? E eu queria me casar para poder trabalhar com casais. Eu, dentro da minha cabecinha, que era importante que eu estivesse casada para trabalhar com casais. E ter toda a experiência aí de Deus que eu tive, né, e que Deus tem dado então sabedoria para fazer esse trabalho. E isso é muito importante hoje, porque é muitos casais com problemas de relacionamento. Então a gente precisa orar com os filhos, ouvir o marido, criar um ambiente de paz, saber como falar. A gente precisa disso. E o tempo está acabando? Pelo amor de Deus, sério? Então vamos comer. Não, falta um pouquinho. Igreja e comunidade, engajar-se com disposição para servir, participar ativamente, liderar com humildade, discipular outras mulheres, ser exemplo para outras mulheres, estar participando de tudo aquilo que a comunidade cristã de vocês oferece, para aprender, para ter um tempo ali de aprendizado. Crescimento contínuo, buscar maturidade espiritual e emocional, ler, estudar, investir tempo em discipulado, em mentoria, estar na presença de Deus, estar com outras mulheres ensinando. Uma mulher do reino não espera ser empoderada pelo mundo. Ela vive no poder do reino que já está dentro dela. Amém, irmãs? E aí, estou finalizando. Agora vamos dar uma corrida aqui. Desenvolva uma rotina espiritual simples, palavra, oração e propósito. Escolha uma área da sua vida, uma área que você precisa se posicionar com mais clareza. É na sua família, é no seu trabalho, é na sua igreja. Qual é a área que você precisa se posicionar melhor?
E declare diariamente: eu sou filha do reino. Eu fui chamada para influenciar com graça e verdade. Amém? Então, você não precisa ser perfeita. Você não é perfeita. Nunca será perfeita. Desiste. Porque não vai ser. Certo? Mas precisa estar posicionado. Escolha hoje uma atitude concreta para afirmar o seu posicionamento como filha do reino. Uma área. Escolha uma área que você precisa para se posicionar. E faça de maneira intencional. Faça um propósito de oração. Eu fiz esse propósito porque naquele momento ali era importante para mim. Eu estava 16 anos sozinha. Eu não queria ficar sozinha na minha velhice. Eu queria ter uma pessoa. Mas eu queria que Deus colocasse a pessoa certa na minha vida. Então eu fiz a minha parte. Eu fui lá, eu orei, eu me posicionei. E eu me posicionei muitas vezes com ele. Muitas vezes com esse homem que hoje é meu marido. E eu dei uma pressionada nele legal, porque ele estava enrolando ali para decidir se casava. Digo, meu amigo, ninguém é adolescente aqui, vamos. Ou você casa ou eu vou embora do Brasil. Decide sua vida. Eu não vou ficar aqui brincando, eu não estou brincando, estou falando sério. Então se posicione, porque Deus, Ele honra você. Ele te honra. Ele me honrou. Eu tenho que vir de novo aqui contar a minha história para vocês, porque quem está aqui são poucas pessoas, 3, 4 que me conhecem. Mas a minha história não é uma história assim, ela mora no Texas, que maravilhoso. Não, é assim, gente. Tem um caminho aí grande, uma jornada de muita dor, de muito sofrimento. Mas Deus, Ele foi presente sempre, sempre, sempre por sempre presente. E Ele continua presente. Eu não tenho medo não. Sabe por quê? Porque Ele que cuida de mim não é o Kent. O meu marido chama Kent. Não é o Kent. Kent, ele é... Deus está usando ele para estar do meu lado, para ser meu apoio, meu suporte. Mas quem cuida de mim de verdade é Deus. Amém? Então eu quero convidar você hoje para você se posicionar cada vez mais. Sabe por quê? Porque a vitória é sua. Porque Deus nos chamou para sermos vitoriosas, para termos uma vida abundante nele. Foi para isso que Ele nos chamou.